Graça e paz, tudo bem? Glória a Deus por essa noite de ceia. Quero compartilhar a palavra do Senhor ao nosso coração para já prepararmos aqui e participarmos juntos da ceia do Senhor. E convido você a abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2, você pode permanecer assentado, como você está. Deus colocou no meu coração para estar ministrando sobre... Isso mesmo. Não vou usar, não. Obrigado. Sobre uma palavra do Senhor às igrejas, registrada aqui no Apocalipse. São 7 mensagens do Espírito de Deus à igreja. E essas mensagens, elas carregam um alinhamento dos céus para a gente viver o avivamento na terra. É a percepção do próprio Espírito de Deus acerca da igreja. E quando eu falo igreja, eu estou falando de pessoas, de indivíduos. Então são percepções do coração de Deus ao nosso coração, para alinharmos ao nosso coração aquilo que Ele lê diante dos céus sobre nós, para que nós possamos viver aqui na terra. Apocalipse 2, nós vamos ler os 7 primeiros versos. Quem achou, diz achei. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Verso 4, vamos ler de forma uníssona, vamos lá, 1, 2, 3 e... tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Só quem está vivo agora, vamos lá, 1, 2, 3 e... tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e o moverei do seu lugar no candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Quero pedir a irmã Beth, nosso intercessor, para fazer uma oração, colocando diante de Deus o nosso coração nesse momento que vamos receber a palavra. Ora por nós. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos e te adoramos, porque tu és santo, tu és poderoso, tu és único, Senhor. Pai, na beleza da tua santidade, Senhor, nós não temos como ficar de pé. Deus, que nesta noite, Senhor, o Senhor venha abrir os nossos corações de uma maneira muito especial para recebermos a palavra do Senhor, pois a tua palavra, ela tem poder para transformar, para mudar os desígnios, para, Senhor, nos alinhar com o Senhor. Pai, que nesta noite o teu filho seja usado, ó Pai, de uma maneira muito, muito, muito especial, muito poderosa, como canal do Senhor. Pai, este poder do Senhor, Pai, que tem fluído neste lugar, ó Pai, no decorrer deste culto, ó Pai, ele venha alcançar as nossas vidas, venha transbordar o coração do teu servo. Pai, venha, Pai, transformar, Senhor, as famílias que aqui estão, pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero falar nessa noite sobre a igreja de Éfeso, uma ressonância da nossa vida espiritual. Quem aqui já fez radiografia? Radiografia. Muita gente. Quem já fez ressonância? Amém, muita gente aqui já fez. De forma leiga, a radiografia, ela possibilita ali o médico ver, além da parte da pele, há também as composições ósseas. Porém, a ressonância, ela faz uma leitura um pouco mais profunda e minuciosa. Além da pele, além dos ossos, ela consegue também perceber ali detalhes dos tecidos moles e órgãos. Está vendo aqui que sei que nós temos muitos médicos aqui, eu até começo a tremer na hora de falar. E dependendo da ressonância, pode até ver a vascularização, os vasos sanguíneos
do nosso corpo. Então, a ressonância, ela consegue perceber minúcias internas. Ela consegue perceber coisas muito mais profundas do que o olho nu, obviamente, lê, do que uma radiografia lê. A ressonância faz essa leitura mais profunda. E numa ressonância, peguei emprestado aqui a da minha digníssima esposa, tanto o esteto, né, quanto também a ressonância. Uma vez ela teve uma fratura bem considerável, né, amor? Aqui nessa parte ali do tornozelo, rompeu o ligamento, tendão, essas coisas assim. Ficou, acho que 90 dias com o pé assim para cima. Foi um momento bem desafiador. E ela fez essa ressonância, né, dessa parte que estava debilitada ali, que sofreu esse impacto. E na ressonância, ela contém, toda a ressonância contém as partes boas. Até perguntei a Lu aqui, que tinha tanta coisa detonada aqui no... Falei, amor, cadê a parte boa aqui nesse... Ah, falei, não, está aqui embaixo. Falei, então tá. Demais grupos musculares e tendões visibilizados de morfologia, intensidade e sinal normais. Tem alguma coisa normal. Mas tem um livro aqui de coisas que está detonado, tadinha. Mas vem na ressonância aquilo que está bem e que deve ser preservado. E na ressonância também vem aquilo que está mal, aquilo que está fragilizado, aquilo que está doente, alguma disfunção que está. E o médico, a partir da leitura ali dessa ressonância, desse exame mais aprofundado, a lógica de um tratamento, ele passa ali essa realidade para o paciente. O paciente pode ignorar, né, a orientação do médico, né, pode, não vou fazer nada disso não. Se ele rejeitar, por exemplo, com o organismo todo fragilizado, rejeitar uma conduta médica, ele está correndo risco de agravar a situação. Vou tomar nenhum remédio, estou com tudo inchado aqui, quebrado, vou tomar, não vou colocar tala, não vou colocar nada. Ele pode agravar, e dependendo do tipo de doença, pode até levá-lo à morte. Então, o médico faz a ressonância, a leitura de forma minuciosa, passa-se a diagnóstico, e o paciente pode acolher, ou pode, às vezes, ignorar ali as considerações. Ou ele pode, como eu disse agora, acolher o diagnóstico, fazer ali o processo de tratamento e recuperar, que foi o que a Lu fez, né? Ouviu lá as orientações do ortopedista, ficou com o pezinho para cima, tomando lá suquinho. Traz um suco, agora traz uma água, estou brincando. A Lu é bem forte, assim, né? Agora está marchando aqui na igreja, para todo lado, está curado mesmo, né? Sapatinho de fogo, oh, glória a Deus, amém. Por que estou dizendo isso? Porque hoje, através dessa palavra, a palavra de Deus é como um espelho para o nosso coração. E o Espírito Santo, no Salmo 139, nos fala que ele sonda e conhece o nosso coração. Então eu quero te convidar nessa noite, mesmo que de forma objetiva, a gente fazer uma ressonância, não do nosso corpo aqui nesse ambiente, mas uma ressonância da nossa alma. E da mesma forma que a ressonância do corpo, ele detecta o estado real do físico, a ressonância da alma, ele também traz detecções, percepções reais de como está a nossa vida espiritual. Então imagine agora que você não está sentado num templo. Imagine que você está sentado no consultório do Dr. Jesus. Inclusive, você está diante do médico dos médicos. E você vai passar por essa ressonância. O seu coração está diante dele. Porque existem coisas que os nossos olhos naturais não conseguem perceber. Sim ou não, gente? Não consegue. A Lu não conseguiria perceber com os olhos naturais o que estava ali, os ligamentos que estavam rompidos, qual a parte do osso. Então tem coisa que a gente sente a dor, a gente sente que está disfuncional, mas a gente não consegue saber de fato. Então, vem essa ressonância que traz essa percepção do que de fato a gente está vivendo. O que Deus fez aqui nessa palavra à igreja de Éfeso foi essa ressonância. Porque se nós olharmos a olhos nus a igreja de Éfeso, você fala assim, top. A igreja de Éfeso é uma igreja que trabalha, que defende o púlpito, não admite apóstolos, é uma igreja fiel à palavra. É uma igreja que o texto fala que persevera. É uma igreja top, aos olhos da sociedade. Mas nem tudo que encanta os homens encanta o eterno, inclusive na nossa vida. E aí, quando o médico Jesus
perscruta, porque quem faz aqui a análise, o verso 2 diz aqui, ó, é o Espírito de Deus que fala. Ouça o que? O Espírito. Então é o Espírito que conhece, traz à tona. Ele traz percepções fortíssimas sobre coisas que devem ser preservadas, mas também coisas que devem ser tratadas. E que se não for tratado, será arrancada do candeeiro. Ou seja, vai deixar de existir. Inclusive a igreja de Éfeso hoje, você só vai lá, se você for na região de Israel, só está ruínas. Porque às vezes ouve o diagnóstico, mas não se alinha a ele. Às vezes ouve o diagnóstico e ignora. Não faz o tratamento necessário. Quantos de nós já não fizemos isso diante dos médicos aqui na terra, né? A Lu já testificou na hora. Ouve e não faz. Você tem que cortar isso da sua alimentação, você tem que começar a fazer aquilo outro, e não faz. E às vezes agrava a situação. Então, nós estamos diante dessa realidade em que a igreja de Éfeso, ela tem uma percepção minuciosa, com uma ressonância profunda. E se você observar nesse texto, você vai ver aí que os primeiros 3 versículos vai colocar coisas positivas como a ressonância. Deixa eu tirar aqui, porque Pentecostal é um perigo. Segura aqui, Flor, deixa depois qualquer coisa. Obrigado, Dani. Coisas que precisam, se você olhar o verso 1 a 3, vai falar de coisas que estão normais, igual aqui, ó. Coisas que estão boas, que devam preservar. E no verso de número 4, nos fala de uma doença grave. Coisas boas, uma doença grave que, se não for tratada, vai levar à morte. Mas o interessante é que o mesmo Espírito de Deus que sonda, que apresenta a ressonância, ele apresenta o tratamento também. Arrepende-te. Ou seja, nós estamos diante de uma oportunidade de ouro. E eu queria, até mesmo antes de aprofundar um pouco mais aqui com vocês, a fixar algumas verdades importantes. Primeiro, nós estamos nessa análise, nessa percepção da nossa vida espiritual, diante do melhor médico que a gente poderia ter para tratar a nossa alma, Cristo Jesus. Não há outro. Ele é o único caminho. Toda outra coisa que você tentar saciar a sede da sua alma, não vai saciar. Somente Ele pode de fato falar a realidade do nosso coração. Então diga comigo, eu estou nessa noite diante do melhor médico. Segunda coisa, o remédio que esse Jesus passar para o nosso coração à luz da palavra, ele carrega 2 coisas. Ele é gratuito e ele é altamente eficaz. Então aquilo que ele passar aqui, você não vai precisar fazer barganha com Deus para viver na sua vida. Você não precisa de dar ali para receber aqui. Você não precisa subir a Ibituruna de joelhos para pagar um preço. Não. Isso já foi conquistado na cruz do Calvário e a graça de Deus é acessível a nós. Então nós estamos com um remédio que é gratuito, extremamente eficaz. E a terceira verdade, os resultados que esse médico carrega de antes e depois, né, coisas assim indescritíveis. Se você olhar para o lado, provavelmente tem alguém que já passou por esse médico, que tem a vida transformada, que já foi diagnosticado, que já foi tratado e está com a vida transformada, porque é assim que ele faz. Então não importa se foi detectada até morte, Ele tem poder de nos levantar da cinza e do pó. Ele tem poder de reerguer a nossa caminhada. Você entrou aqui, está como filho pródigo. Eu estou no meio lá, no meio dos porcos. Eu estou longe da casa do Pai. O Senhor parece que não me ama. Mas, meu irmão, você está enganado. Essa noite pode ser um divisor de águas na sua vida espiritual. E Ele pega o Saulo e transforma em Paulo e faz esse homem poderoso nas mãos do Senhor. Talvez você ache que nunca pode ser um instrumento de Deus pela vida que você vive hoje. Mas se nós aliarmos a nossa vida ao tratamento desse médico, ao arrependimento, se prepare, porque coisas inimagináveis vão acontecer na sua vida e através de você. Você crê nisso? Você crê nisso? Amém ou não amém? A igreja de Éfeso, gente, olha que tremendo o contexto que envolve essa carta. Uma cidade parecida com Valadares, de 200 a 300 mil habitantes. Era a cidade de Éfeso, era uma cidade próspera, rica. Era um polo dentro da Ásia. Naquele período em que essa carta é escrita, que é revelada a João, que recebe na ilha de Patmos, ali no Apocalipse. Agora, como que nasceu a igreja ali? Essa igreja nasceu com um pastor top também, apóstolo Paulo.
foi o camarada que na segunda viagem passou pela cidade, na terceira viagem, ele pregou o evangelho lá e ficou 3 anos pastoreando essa igreja. 3 anos ensinando essa doutrina. 3 anos investindo ali o conhecimento. Imagina o apóstolo Paulo pastoreando essa igreja. Tem a cidade, por exemplo, Tessalônica, que ele ficou 3 semanas, plantou a igreja e partiu. Agora Éfeso não, ele ficou 3 anos naquela cidade, ministrando ali o evangelho. Quando ele saiu, quem veio para o lugar dele? Timóteo, um outro cara top, um jovem pastor comprometido com Deus. Depois de Timóteo saiu, quem chegou? Apóstolo João, que escreveu a carta. Imagina, olha os pastores que Éfeso recebeu. O apóstolo João, que provavelmente muitos historiadores entendem, que foi quando ele escreveu o evangelho de João, ele estava pastoreando essa igreja, escreveu a primeira, segunda e terceira carta de João, ele estava pastoreando essa igreja. Então essa igreja é uma igreja que teve pastores muito novos. Porém, quando João escreve essa revelação do Apocalipse, a igreja de Éfeso, tinha se passado aproximadamente 40 anos, do pastoreio de João, 40 anos, essa igreja continuava ativa, porém, o texto nos diz que ela havia se esfriado no amor. Ela havia se esfriado no amor a Deus, no amor e nessa essência, né, que nós cantamos aqui, a essência de fato da adoração. Deixa eu só abrir um parênteses. Vou reiterar aqui. Todas as cartas que porventura Deus for nos instruindo para ministrar sobre a igreja, entenda. A carta à igreja, às vezes a gente pensa assim, a carta à igreja de Éfeso é uma carta a uma instituição. Não. Não é uma carta a uma instituição. É uma carta a indivíduos. Tanto que essa carta a indivíduos, se você ver o verso 7 do capítulo 2 que nós lemos, fala que quem, ou algumas versões, aquele que tem ouvidos, ouça. Não é a igreja que tem ouvidos, é aquele que tem ouvidos, porque a igreja é composta de pessoas. Então, essa carta não é uma instituição que está recebendo, a denominação tal lá de Éfeso. Não, quem está recebendo é os cristãos. Então, essa carta é direcionada pessoalmente para mim e para você. Porque às vezes a gente vai ouvir, a igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso, é a instituição que está assim, é a igreja... Não. Está falando do meu e do seu coração. Segunda coisa que é importante a gente entender, que somente Jesus tem autoridade, tem autonomia para revelar, para perceber, exortar e tratar essa igreja. O que não é competência minha, falar da vida do outro, o que o outro precisa melhorar. Eu preciso olhar para o meu coração. É o que a ceia convida. É um autoexame, examine-se a si mesmo. A gente precisa aprender a cuidar da nossa própria vida. E em relação ao outro, amar e transbordar a bênção. Mas ficar tentando cuidar da vida do outro sem antes cuidar da sua própria vida, isso não flui. Você deve fluir com a essência daquilo que você carrega. Então você vai ver aqui que Jesus é o Espírito de Deus quem fala, quem trata, quem alinha, quem corrige. O que nós aprendemos nessa igreja que deve ser preservado? Igual aqui no Dalu, aqui, os grupos musculares e tendões estão bons. Então esses têm que ser preservados. Então Jesus fala o que precisa ser preservado e que é uma inspiração daquilo que eu preciso, como igreja, colocar na minha vida. Primeiro, o verso de número 2 diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Conheço as tuas obras, Jesus amado. Gente, Jesus ele vê o que as pessoas não veem. Diga comigo, nem tudo que encanta os homens, encanta o eterno. Jesus conhece as nossas obras. Jesus conhece como tem sido a nossa postura. E olha, deixa eu te dizer mais. Jesus não conhece só o que eu faço, mas Ele também sonda o porquê eu faço o que eu faço. Porque isso é tão relevante na nossa vida com Deus, não só o fazer, mas o porquê eu faço o que eu faço, que Ele diz, antes de você levar uma oferta, se você souber que alguém tem alguma coisa contra ti, vai lá e libera o perdão, pede perdão. Porque não é só o que eu faço, mas é como eu faço o que eu faço. Porque se eu vou fazer a obra do Senhor relaxadamente, o que vai dar para mim? B.O. Maldito. Então, eu estou fazendo algo, mas não estou fazendo da forma que Deus quer. Então, não se trata só de fazer, mas se trata do porquê eu faço o que eu faço. Está dando para entender, irmãos? Ele conhece as nossas obras, gente. Aquilo que ninguém vê. Ele conhece se você está no secreto. E se você sobe nesse altar, se você flui, em qualquer área, se você de fato está lá na intimidade com Ele, ou se você está apenas de performance. Olha, chega, irmão, chega. Chega de performance sem caráter, chega.
Chega de performance sem a vida de intimidade com Deus. O ministério deve ser um fluir daquilo que a gente vive com Deus, a nossa unção, da nossa comunhão com Deus. Os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares. A gente pode esconder de pastor, pode esconder de líder, pode escolher do pai, pode esconder da mãe, pode esconder do professor da universidade, pode esconder do patrão, mas os olhos do Senhor veem o nosso coração. Conheço as tuas obras. E aí ele fala de algo bom. Trabalha com dedicação. Diz assim, ó, conheça as tuas obras, tanto o teu labor. E eu estava olhando essa palavra no original, em que foi escrito kopos, do grego, a palavra labor, significa trabalhar até a exaustão. Olha só que igreja fenômeno, João Paulo. Olha que igreja fenômeno. Eles trabalhavam, Pedro, até exaustão. Eles não faziam um trabalho, chegava lá, tocava de qualquer jeito, servia de qualquer jeito. Não, ele trabalhava até a exaustão. Ou seja, uma coisa que a gente precisa aprender e adotar com a igreja de Éfeso, que faz com que a gente tenha alinhamento e viva o avivamento, é justamente servir na obra do Senhor com dedicação e intensidade. Servir na obra do Senhor com dedicação. Diga comigo, eu preciso, como servo do Senhor, servir na obra com dedicação e intensidade. Isso aqui foi o que Deus aprovou sobre a igreja de Éfeso. Então a gente tem que passar de uma mentalidade de sermos crentes espectadores para sermos agentes de Deus nessa terra. Hoje, a igreja brasileira, vou falar no nosso contexto de uma forma geral, nós temos muitos espectadores do que está acontecendo no altar, mas poucas pessoas que de fato se posicionam como corpo de Cristo, que de fato é o que Deus espera. Eu servir, eu me envolver. Quando eu não me envolvo, quando eu não sirvo, eu estou falando com a minha atitude diante de Deus, que eu só se preocupo, eu gasto a minha energia em prol apenas de mim mesmo. Apenas das coisas que satisfazem o meu coração aqui na terra, e não me preocupo com as coisas que são eternas. Então nós precisamos parar de sermos espectadores do que Deus está fazendo e começar a dizer: Jesus, eis-me aqui, usa-me nessa terra. Meu irmão, deixa eu te dar uma notícia: Jesus está voltando, Jesus está às portas. Deixa eu te dar outra notícia: os campos estão prontos para a colheita. Jesus já disse, os campos estão prontos. Sabe o que significa? Existem muitas pessoas sedentas pela presença. Existem muitas pessoas que só estão esperando você se levantar e ser boca de Deus, para que elas possam ser alcançadas pela graça e não morrerem e irem para o inferno. Mas a igreja que conhece o melhor remédio, o remédio mais eficaz, muitas vezes esconde para si mesmo. Nessa noite o Senhor está te chamando. Meu irmão, não espere nem o ano de 2023 iniciar. Se coloca à disposição de fluir no reino de Deus, na obra de Deus, na casa de Deus, no chamado de Deus, no propósito de Deus, no dom que Ele te deu. Você só vai encontrar plenitude quando você colocar em prática o dom que Deus lhe confiou, para a glória do nome dEle. Às vezes a gente gasta a nossa energia, a gente gasta o nosso tempo, a gente gasta a nossa habilidade de fala, a gente gasta os nossos recursos só em prol de coisas que interessam o nosso próprio coração, as coisas materiais. Mas Jesus está falando: começa a construir um tesouro com tesouros dos céus, começa a pensar nas coisas que são eternas, e aí de fato você vai encontrar plenitude e satisfação na sua vida. É o que eu estou falando, é porque é a palavra de Deus. Não há satisfação fora de viver uma vida pela qual o Senhor nos colocou nessa terra para viver. Quando a gente serve com dedicação e intensidade, a gente vai gastar a nossa força física, vai gastar o nosso tempo, sim, mas em prol daquele que gastou toda a sua vida por mim e por você. Como dar o mínimo para aquele que deu o máximo? Como que eu posso gastar um mínimo de energia para aquele que gastou toda a sua energia na cruz do Calvário, todas as suas forças? É uma hipocrisia. Qual que é o diagnóstico de Jesus no seu coração? Um espectador ou uma pessoa que tem se movido no reino de Deus? Eu estou falando isso, irmão, com carinho para o seu coração. Quem vai encontrar propósito e satisfação em fazer isso? É você mesmo. Sabe por quê? Porque a obra de Deus, você dizendo eis-me aqui ou não dizendo eis-me aqui, desculpe lhe dizer a verdade, a obra de Deus não vai parar.
Deus levanta mula para poder falar, as pedras para clamar. O Senhor levanta os improváveis que foram alcançados para poder fazer. Mas Ele tem coisas que são confiadas a você. Como na parábola dos talentos, Ele confiou, o Senhor tinha 3 servos, os 3 receberam 12 talentos. Um recebeu 1, outro 2, outro 5, cada um segundo a sua própria capacidade. Passou um tempo, o Senhor voltou e prestou contas. Se essa foi a noite da prestação de contas, o que você fez com o seu tempo, Bruno? O que você fez com a sua habilidade de fala? O que você fez com a sua habilidade financeira, com a sua habilidade de tocar? O que você fez? O que você fez com a inteligência que eu lhe dei? O que você fez com os seus dias de vida? Gastou só em prol da vida na terra, igual eu fiz a ilustração lá no dia do batismo, que é isso aqui, a corda da vida eterna, toda a eternidade incontável. Deus plantou no nosso coração a eternidade, gente. Plantou no nosso coração. Todo ser humano tem vontade de viver para sempre. Sim ou não? Uma pessoa em sã consciência, sim. Saudável. Não sei que ela tem algum distúrbio, está passando por alguma. Mas uma pessoa em sã consciência, ela tem vontade. Tanto que a gente come, a gente olha para um lado, para o outro, na hora de atravessar a rua. Você se protege, porque o desejo de viver está aqui, ó. E o desejo de viver é bem. E Deus foi quem plantou isso. Só que a vida na terra é só um parênteses diante da eternidade. É só um ensaio para a verdadeira apresentação. A vida na terra é passageira, é um cisco, é uma gota no oceano. E aquilo que a gente faz aqui vai impactar na nossa eternidade. Então hoje o chamado de Deus para o meu e para o seu coração é para a gente ser ativo no reino dEle. É uma análise do próprio Espírito, sou eu que estou falando, o próprio Espírito. Coisa boa, seu labor, porque você trabalha até a exaustão, não reclama por estar servindo. E outra, como eu disse agora há pouco, não é só dedicar, mas é uma dedicação de fato com intensidade. Porque se for para servir relaxadamente, nem se coloca à disposição. Deve ser, porque isso vai trazer maldição sobre a sua vida. A gente deve servir, de fato, com dedicação, com amor, com empreendimento. Desprendimento das coisas da terra. Uma outra coisa que Deus diz dessa igreja aqui é top, que deve ser preservada, é que além de ser uma igreja que trabalha com dedicação e intensidade, ela é uma igreja que era perseverante. Você vai ver no verso 2 e no verso 3 a palavra perseverante se repetindo. Ela era perseverante no trabalho e ela era perseverante diante das provações. E hoje eu fico vendo, me perdoa a expressão, uns crentes Nutella, qualquer coisinha o cara fica chateado, qualquer coisinha ele abandona o reino, qualquer coisinha eu não quero fazer parte mais do ministério, porque está acontecendo isso, porque fulano fez isso, pastor não fez isso. Para com isso, gente. Que cristianismo é esse? O povo de Éfeso, nesse contexto aqui, se eles declarassem, de fato, servir a Jesus, no contexto em que foi escrito, eles, como o culto ao imperador era algo fortíssimo naquela época, eles corriam o risco de perder a vida. Declarar, eu aceito Jesus, é colocar a cabeça a prêmio do Império Romano. Ele corria risco de vida. Eu estava vendo um pastor lá do Egito, que plantou uma igreja presbiteriana, que tem 10 mil membros essa igreja. Lá, uma igreja, uma realidade onde a igreja está plantada, de perseguição ao Evangelho. Esse pastor, ele falou que ele só faz uma pergunta no dia que a pessoa que decide ir para o batismo, batizar. Eu quero batizar. Ele só faz uma pergunta. Ele não pergunta do catecismo, não pergunta nada. Só faz uma pergunta. A pergunta que ele faz é antes da pessoa ir para o batismo. Você está disposto a morrer por Jesus? Você está disposto a morrer por Cristo? É a única pergunta que ele faz. Você está disposto a morrer por Cristo? Se a pessoa titubia e fala assim, volta mais tarde. Porque essa é a realidade do cristianismo. A gente que vive no Ocidente, nas poltronas, cadeiras acolchoadas, o que é uma bênção, mas a gente não desfruta desse privilégio como deveria. A igreja perseguida, gente, tem milhões de pessoas que morrem por causa do Evangelho. Segundo alguns dados da igreja perseguida, do Ministério Portas Abertas, a cada 3 minutos morre um cristão perseguido por causa da sua fé. Cada 3 minutos. Você não quer negar Jesus? Morre, é perseguido. Sofre agressões. E a gente com várias Bíblias, essas pessoas não têm acesso à Bíblia, e às vezes a gente com várias Bíblias, a gente abandona Cristo, não lê a Bíblia por qualquer coisa. Como está o diagnóstico do meu coração e do seu coração diante de Deus?
não é na minha percepção, não é a percepção do Ocidente, diante da palavra de Deus. Uma igreja, os valores da igreja de Éfeso eram uma igreja que trabalhava com dedicação, uma igreja que trabalhava com intensidade, uma igreja que era perseverante no trabalho e era perseverante diante das provações, não murmurava, uma igreja que era uma igreja inspiradora. E o último, essa igreja era uma igreja que era fiel à palavra, porque o texto fala que ela não suportava os apóstolos da época que se diziam ser apóstolos, mas que na verdade pregavam um evangelho que não era o evangelho verdadeiro, era auto-intitulava. Hoje tem muito isso, essa realidade, o cara se auto-intitula apóstolo, virei apóstolo, ora eu sou apóstolo. Ou um outro vai lá, que declarou que é apóstolo, e faz o outro o apóstolo também. Não tem, infelizmente, gente, as pessoas vão, agora você é pastor, do nada. Essa igreja defendia, ela era fiel, ela recebeu do apóstolo Paulo muitas doutrinas fortes, ela protegia o púlpito, era uma igreja que tinha conhecimento, ela era versada ali, de fato, no conhecimento, isso é nobre. Então, coisas nobres nessa igreja, uma igreja que trabalhava com dedicação, diga comigo, uma igreja que trabalhava com dedicação e intensidade, diga comigo, uma igreja que era perseverante no trabalho e nas provações. Diga comigo, uma igreja que era fiel à palavra. Porém, no verso 4, está aí, e a gente caminha. Apesar dessa igreja, por isso que eu falei que aos olhos de qualquer um de nós, essa igreja não era o quê? Top! Uma igreja ativa, intensa, trabalhava até exaustão, perseverava, nada abalava, não estou firme, pode o governo, o imperador romano vir, nós estamos firmes. Mas a ressonância, ela não vê nem o que a radiografia vê, ela vê as minúcias da nossa alma. E nas minúcias da nossa alma, olhada pelo Espírito Santo, essa igreja, ele diz no verso 4 o seguinte: tenho, porém, contudo, entretanto, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. O que essa igreja era? Para a gente poder fechar aqui. Uma igreja que era envolvida com a obra de Deus, mas não estava envolvida com o Deus da obra. Uma igreja que servia, mas você não encontrava ela, a igreja, os cristãos, no secreto. Eles eram vistos pela sociedade, mas não encontrados por Deus no secreto. Uma igreja que se vangloriava, vamos assim dizer, pelo seu conhecimento e estrutura bíblica top, ou seja, tinha luz da mente, conhecimento. Quantos de nós sabemos tantas coisas da Bíblia? Luz da mente, sei que as histórias de fulano, de Beltrano, sei de teologia, defendo tal, maravilha, não tem problema nenhum, é até positivo ter luz da mente, desde que tenha também fogo no coração. E se a gente avaliar, pode ser que nós estamos como a igreja de Éfeso, acostumado, oh Jesus, acostumado com uma vida religiosa de vir se assentar, ouvir uma palavra, um louvor, passa a semana toda sem estar no secreto, às vezes até está ali lendo, mas faz isso de forma superficial, faz isso sem paixão na alma, sem às vezes lágrimas, não por causa das lutas, mas porque ama a presença dEle. Qual foi a última vez, e eu não preciso falar isso para você, o Espírito de Deus é que vai falar a você, ao seu coração, quando você chorava, não por causa dos seus problemas, mas porque você amava a presença dEle, você amava o secreto. Eu tenho que ir, não era assim, eu tenho que fazer o devocional, não, Jesus, eu estou doido para chegar o meu momento devocional, eu quero ouvir a tua voz, eu estou lendo a Bíblia, não para falar que eu tenho que ler a Bíblia, mas eu estou lendo a Bíblia porque eu quero ouvir a tua voz. Gente, tem diferença, é diferente de você ler a Bíblia porque você acostumou, ou o pastor tem falado para você ler a Bíblia, de você ler a Bíblia e dizer, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua voz, e o Senhor está dizendo aqui nessa noite, Ele vai abrir ouvidos espirituais, porque Ele tem palavra do céu para revelar para corações aqui. É um tempo de alinhamento, de avivamento, essa chama do primeiro amor, que às vezes a gente abandonou no início do nosso percurso, aquela paixão de falar de Jesus, de ouvir Jesus, de orar, Jesus, vou para o monte, vou para a vigília, vou para a tarde da bênção, vamos orar, vou fazer um propósito, essa paixão, eu quero declarar em nome de Jesus, será reacesa sobre corações sedentos, sabe, meu irmão, isso não é uma metodologia, isso não é
religiosidade. Isso é de fato o que o Senhor está esperando de nós, porque muito mais do que se envolver com Deus da obra, ou melhor dizendo, se envolver com a obra de Deus, é se envolver com Deus da obra. O Senhor está com saudades, o Senhor quer dizer na vida aqui nessa noite: eu tenho saudades da sua intimidade, eu tenho saudades quando você mergulhava na intimidade, nas lágrimas, nos devocionais, diante do Senhor. Cadê a chama do primeiro amor? Não adianta apenas servir sem paixão. Não adianta ter luz na mente sem fogo no coração. Não adianta carregar o cristianismo como na sociedade onde a gente está. A gente carrega o cristianismo porque é algo legal, é um ambiente legal, são pessoas legais. Não, eu carrego aqui a minha vida cristã porque eu amo a Jesus. Eu quero estar aos pés dele. Eu quero buscar a ele como nunca busquei. Como está a sua vida com Deus? Às vezes eu estou falando aqui com pessoas que estão conversando uma com a outra. Olha o estado da sua vida espiritual. Você pode pegar o diagnóstico? Beleza, vou continuar aqui com essa doença mortal. Mas essa noite, o próprio texto diz aqui: se você se arrepender de fato, porque é diferente de remorso. Remorso é só um sentimento de culpa que não tem mudança. Arrependimento não, é um sentimento, é uma consciência. É uma mudança consciente que tem transformação na vida. Chega de chorar no púlpito por causa das consequências do seu pecado. Comece a chorar de fato no culto, porque você está desagradando a Deus. Se ficar sabendo, se acontecer, não. Senhor, tem misericórdia, tem que chorar, Senhor, perdoa porque eu entristeci o teu coração. Ninguém está vendo, mas eu estou entristecendo o Senhor. Chega de termos uma igreja apática. Chega de tirar a palavra igreja. Chega de sermos cristãos apáticos. Chega de sermos cristãos que às vezes a gente só vive ali aquela coisa superficial, religiosa. Há um chamado de Deus para o arrependimento. Há um chamado de Deus. Mas eu tenho tantos anos de cristão, e daí essa igreja, deixa eu te falar, o final de Éfeso eu falei com vocês, hoje é uma igreja que só tem ruínas, porque provavelmente ouviu o diagnóstico, mas não alimentou, não fez o tratamento que deveria ser, como a gente faz muitas vezes no médico. Sabe do diagnóstico, chega na segunda-feira, continua sem ter paixão pela presença, continua sem buscar a presença, continua vivendo a vida na correria. Gente, ser Maria é maravilhoso, ou ser Marta é maravilhoso, mas ser Maria é indispensável. O Senhor está esperando um povo. Amém, adolescente, você que está aí conversando. Um povo que se alinha com a presença de Deus, que faz de momentos como esse, como voz de Deus para o seu coração, que faz de momentos como esse uma oportunidade de viver o novo de Deus. Viver o novo de Deus. Viver o novo de Deus. Quem quer viver o novo de Deus aqui? O que você tem para falar com Ele? O que você tem para falar com Ele? Você pode sair aqui do consultório hoje do Dr. Jesus do mesmo jeito que você entrou. Mas você pode sair daqui dizendo: Jesus, estou com tanta saudade da tua presença. Jesus, eu quero viver esse novo do Senhor. E que as experiências que eu tive no primeiro amor sejam apenas um pontapé, um detalhe, por mais maravilhosas que já foram, das grandiosidades que o Senhor tem para o que eu vivo no presente. Eu quero, Senhor, chorar pela tua presença. Eu quero me alimentar do Senhor. Eu quero ter o meu maior prazer em estar contigo, em agradar o Senhor, em viver para a tua glória. Todas as bênçãos do Senhor são maravilhosas. O Senhor dá prosperidade, o Senhor abre portas, o Senhor cura. Senhor, mas não me ausentes da tua presença. O que eu mais quero é a tua presença, porque a presença de Deus vale mais que os presentes de Deus.
A presença de Deus vale mais que as promessas de Deus. Que o Senhor venha ferir o nosso coração com uma ferida de amor por Ele. O Senhor venha gerar em mim e você uma fome, uma sede pela presença dEle como nunca tivemos. Eu sei que não é pela minha palavra, não é pela música, não tem nada que eu possa fazer. É pela ação do Espírito de Deus, gente. É só Ele que pode gerar isso em você, pode gerar isso em mim. Mas é uma palavra, há uma voz do Espírito dizendo: filho, você está sabendo do diagnóstico? Você tem a oportunidade de mudar, arrependa-te. Diga para o Senhor: Senhor, eu preciso mudar. Gente, arrependimento não é emoção, é decisão. Você não precisa ser tomado de lágrimas para tomar decisões na sua vida. Arrependimento não é superficialmente emoção, é decisão. E é um grito do Senhor, não sei do dia de amanhã, mas é um grito do Senhor hoje, na nossa alma. Volta ao primeiro amor. Volta às primeiras obras. Volta à essência. Porque Deus tem muita coisa para fazer em ti. Talvez você só está sentindo as dores de um desconforto interno. Você percebe que a sua vida não está totalmente plena, que existe algo que está faltando. E o Senhor nessa noite está dizendo: filho, eu estou trazendo um diagnóstico diante de ti, e eu estou contigo aqui nesse ambiente. Eu estou diante de ti nesse ambiente. Eu estou diante de ti agora para poder trazer cura para a sua alma, para te colocar de pé, para sarar suas feridas, para incendiar o teu coração, para inflamar o teu coração com a minha presença. Receba da presença dEle. Receba do toque do Espírito Santo. Jesus gera um temor no nosso coração. Nós estamos diante de um Deus que é santo, diante de um Deus que é vivo. Isso é um cuidado e carinho de Jesus com vidas aqui, porque há caminhos que parecem caminhos bons aos teus olhos, mas são caminhos de morte. E hoje Jesus está entrando nessa via de morte e está mudando o teu percurso. Eu quero convidar você a colocar-se de pé em nome de Jesus. Eu não sei o que você vai fazer com essa palavra, mas o Espírito de Deus, Ele diz: mas a resposta é nossa, meu irmão. A decisão é nossa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar. A resposta da palavra é nossa. Então eu quero que você agora tenha liberdade diante de Deus. Qual a resposta que você vai dar? Qual a resposta que você vai dar? Eu quero que você tenha liberdade diante de Deus. Se você quiser ajoelhar, se você quiser vir aqui à frente, se você quiser levantar as mãos, se você quiser ficar sentado, se você quiser, meu irmão, fica à vontade agora para apresentar a sua vida diante de Deus. A Thay vai estar cantando uma canção ao Senhor. Eu quero pedir para que você fique à vontade para fazer o que você deseja agora fazer com essa palavra, com a palavra que Deus liberou para o teu coração. Igreja do Senhor. Oh, Jesus, até quando? Quis construir um templo, eu não admitia que você morasse numa tenda. Oh, Espírito Santo de Deus. Armei tantos projetos, fiz tantas coisas que você não me pediu. O que eu não entendia era que a estrutura não traria a tua presença pra mim. O que
que você amava naquela velha tenda era eu quero voltar ao lugar onde tudo era puro e simples. Eu quero voltar ao lugar só você e eu. Lembra-te de onde caíste. Lembra-te de onde caíste. Jesus está trazendo a memória. Jesus está trazendo a mente e corações. O lugar de onde você nunca deveria ter saído. Não importa o seu tempo de cristão, de igreja, de ministério. Hoje é um chamado para a essência. A palavra não é para os de fora, a palavra é para os de dentro. A igreja que precisa voltar ao primeiro amor. Sou eu, é você, somos nós. Há um despertar de Deus para um novo tempo. Há um despertar de Deus para um avivamento. Eu quero voltar ao lugar só você e eu. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu quero voltar. Eu quero voltar ao lugar onde tudo era puro e simples. Eu quero voltar ao lugar do primeiro amor. Eu quero voltar ao lugar do nosso romance. Eu quero voltar ao lugar do primeiro amor. Eu quero te convidar nesse momento, nesse mesmo espírito de oração. Permita-me fazer uma ceia diferente neste momento. Você pode permanecer como você está, mas nós consagramos os elementos da ceia. O pão que simboliza o corpo partido e o sangue que simboliza o sangue derramado. Mas eu quero que você agora desfrute dessa ceia, você e Deus. Você vai ter um momento de oração, você vai pegar a ceia e você vai falar com Deus. Depois que você fazer a sua oração, não sou eu que vou fazer a oração, você vai fazer a sua oração, do seu coração diante de Deus. Porque o apóstolo Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo, então come do pão e beba do cálice. Eu quero convidar você, no tempo aí, nós estamos caminhando para o encerramento, mas nesse tempo agora, você ter esse momento com Deus. Sempre a gente compartilha os elementos da ceia, mas agora eu gostaria, na direção do Espírito de Deus, que você fizesse esse momento com o Senhor. Os elementos da ceia estão consagrados. Você vai fazer uma oração, até vai estar cantando a canção. Você vai fazer uma oração e depois você vai comer do pão. Depois que você fizer essa oração de alinhamento com o Senhor, e beber do cálice. Você vai comer do pão no tempo aí depois da sua oração, e você vai beber do cálice. E juntos nós vamos fazer igual Jesus fez, encerrar cantando o hino ao Senhor. Cantando o hino ao Senhor. Examine-se a si mesmo. O que o Espírito diz ao seu coração nessa noite. Muito obrigado pela tua presença, Jesus. Construir um templo, eu não admitia que você morasse numa tenda.
fiz tantas coisas que você não me pediu. Que não entendia era que a estrutura não traria tua presença pra mim. Que você amava naquela velha tenda era eu. Eu quero voltar ao lugar onde tudo era puro e simples. Eu quero voltar ao lugar do primeiro amor. Eu quero voltar ao lugar do nosso romance. Eu quero voltar ao lugar só você e eu. Eu quero voltar ao lugar onde tudo era puro e simples. Eu quero voltar ao lugar só você e eu. Oh, eu quero ir. Eu vou ao teu encontro. Eu correrei pra ti como uma corça, ela corre atrás de águas. Eu correrei pra te encontrar. E eu vou, para ti eu vou, e nada vai me distrair, nada vai. Aleluia. Aleluia, Jesus. Se você desejar levantar as suas mãos e declarar esse novo tempo sobre a sua história agora, declarar esse novo tempo, essa nova estação sobre a sua vida espiritual, faça agora em nome de Jesus. Comece a declarar: o Senhor tem pressa em te usar, o Senhor tem pressa em te encher da presença dEle. Eu quero declarar que o de repente de Deus, como veio em Atos 2, virá sobre vidas, virá sobre esse ambiente, virá sobre esse lugar. Virá, não, você não vai esperar virar 2023 para viver algo extraordinário de Deus. Eu quero declarar em nome de Jesus: o Senhor está começando a criar uma fome, uma sede no seu coração, porque Ele tem pressa em te usar. De repente, veio um vento impetuoso, de repente o Senhor derramou da presença dEle. Eu quero convidar você que desejar colocar-se de pé nesse momento. Aleluia, Jesus. Levantar a sua mão aos céus. Quero convidar o pastor Tiago para fazer essa oração em favor da igreja, para esse novo tempo, Espírito de Deus, esse despertar do céu sobre o nosso coração, esse alinhamento do nosso coração, a presença dEle. Oh Jesus, sim, Deus. Falava tudo do meu coração, mas o tempo foi passando e nós nos afastamos. Aqui saudade das nossas conversas, do nosso a sós, lugar secreto. Eu quero voltar ao início. Declare. Vem, meu amor. Oh, deleita, meu, deleita. Como da primeira
encerrar, você que quiser vir aqui à frente ao altar, para nós orarmos juntos, fique na liberdade do Espírito. Fique na liberdade do Espírito. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E comece a declarar: Pai, eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo, eu quero mais. Ele é uma fonte inesgotável. Ele é um oceano sem fim. Ele é o pão que multiplica e continua multiplicando e nunca acaba. Ele é o início e o fim de todas as coisas. Mas nele nada termina. Espírito Santo, nós oramos. Nós oramos porque cremos que essa casa está sendo levada ao novo tempo. Nós oramos porque cremos que há um novo do Senhor sendo desatado sobre nós. E há algumas coisas que o Senhor vai alinhar o nosso coração. E que comece de nós, Senhor. Comece de mim, Senhor. Comece de todos nós, ó Deus. Porque o Senhor não deita vinho novo em odres velhos. A unção não vem sobre estruturas velhas. É preciso mudar o passo, é preciso mudar o comportamento, é preciso mudar as atitudes. E nós estamos aqui nessa noite, nos humilhando diante de Ti, buscando ao Senhor e dizendo: Pai, prepara-nos, como aquela mulher, como aquela viúva que foi de encontro ao profeta, e o profeta disse: vai para a tua casa, fecha a porta, leve muitos vasos. Nós estamos preparados, Senhor, porque se estivermos prontos, o azeite vai vir, o azeite vai descer, o azeite vai multiplicar. Então nós oramos para que vasos que estão aqui nessa noite, vasilhas, ó Deus, que parecem que estão cheias, mas estão vazias, gente que está vivendo só pelo movimento e pelo barulho. Senhor, nós oramos para que esse vaso seja cheio da Tua presença, que essas vidas sejam cheias da Tua presença, Senhor, cheias do Teu Espírito, Senhor. É chegado o novo tempo, é chegado o novo tempo. O Senhor está limpando a casa como aquela mulher que procurava uma dracma. O Senhor está varrendo o nosso coração e tirando as impurezas. O Senhor está nos santificando, o Senhor está chamando o teu povo para a santificação. E nós oramos para que venha assim um tempo de temor. Nós oramos para que recaia sobre nós um tempo de temor. Nós oramos para que o Senhor comece a falar conosco em sonhos, que o Senhor comece a falar conosco caminhando pela rua, dirigindo o carro, andando de bicicleta. O que nós não queremos é não ouvir a Tua voz. O que nós não queremos é um dia acordar como Sansão, ó Deus, sendo enganado, Senhor, traído. O que nós não queremos, ó Deus, é que o Senhor nos abandone. Não, nós oramos antes que isso aconteça, nós nos arrependemos antes que isso aconteça, e nós oramos porque o Senhor, sim, o Senhor tem falado que o novo está vindo, o novo está vindo, o novo está chegando, Senhor. E nós ministramos, ó Deus, que há uma fome e uma sede sendo gerada nos corações, uma fome e uma sede sendo gerada na nossa vida, não de pão e não de água dessa terra, mas uma fome e uma sede pela Tua presença, pela Tua presença, pela Tua presença. Há filhos aqui, Pai, que estavam tão longe de Ti, tão longe, vivendo de bolotas, tão longe, Senhor, mas o Senhor está dizendo: filho, é hora de voltar, é hora de voltar, é hora de voltar. Há filhos pródigos aqui nessa noite. Há pessoas aqui que pararam no meio do caminho, pararam no ministério. Deus está falando conosco aqui hoje, ó. É hora de você reativar os dons que estão em você. E o Espírito Santo, pastor Bruno, disse aqui: tem pessoas que precisam nessa noite serem reativadas.
O Espírito Santo vai falar contigo aí agora no seu íntimo, na sua mente. Se Ele falar com você, corre do seu lugar e vem aqui à frente. Deus vai reativar ministérios aqui nessa noite. Deus vai reativar pessoas aqui nessa noite. Deus vai reativar dons aqui nessa noite. Oh, Deus vai reacender a chama que estava quase se apagando. O Espírito Santo que estava apagado na sua vida, Deus está hoje trazendo de volta o brilho no seu rosto. Deus está hoje trazendo de volta o brilho na tua face. Deus está hoje trazendo de volta, sim, Espírito de Deus. Há pessoas essa noite que Deus está chamando você, está dizendo: você corre para esse altar, vem para cá, vem para a minha presença. Sim, porque eu quero reativar hoje na sua vida os dons, ministérios estão sendo reativados aqui nessa noite. O Espírito Santo está sendo aceso de novo. O Espírito Santo está sendo aceso novamente. O Espírito Santo está sendo aceso no seu coração, na sua vida. Uma chama que está sendo reacendida dentro de você. Há uma chama sendo reacendida dentro de você nessa noite. Há uma chama sendo reacendida dentro do seu coração. E o Espírito Santo diz para você: não endureçais o vosso coração, diz o Senhor. Não endureçais o vosso coração, diz o Senhor. Não endureçais o vosso coração, diz o Senhor. Há águas de Deus caindo sobre nós. Há uma água de Deus cristalina caindo sobre nós. Há um rio de Deus fluindo sobre este lugar. Há um rio de Deus fluindo sobre este lugar. Se prepare para o que Deus vai fazer nos próximos meses, nos próximos anos. Se prepare para o que Deus vai desatar sobre nós. Existe unção sendo guardada diante dele. Aleluia. Existem orações de santos que estavam lá nas taças, e Deus está dizendo: eu vou derramar sobre o meu povo, eu vou derramar sobre a minha igreja. Há um novo sendo desatado sobre nós. Há um novo sendo desatado sobre ti, filho e filha. Há um novo do Espírito Santo sendo desatado sobre ti nessa noite. Nós oramos para que esse fogo do Espírito Santo seja sobre cada pessoa agora. Esse fogo do Espírito Santo venha sobre cada coração. Esse fogo do Espírito Santo venha sobre cada vida. Esse quebrantamento, essa consciência venha sobre cada pessoa nessa noite. E nós oramos para que esse fogo do Espírito não se apague, não se apague, mas que essa chama continue acesa em nosso coração. Essa chama continue acesa em nossa vida. Essa chama continue acesa em nós. Nós merecemos isso, o fogo do Espírito Santo se alastrando dentro de nós, o fogo do Espírito Santo queimando dentro de nós. Nós declaramos isso nessa noite, sobre cada coração, sobre cada vida, sobre cada pessoa, sobre cada família, sobre cada lar. Nós declaramos isso nessa noite. Nós declaramos isso nessa noite. O primeiro amor, o primeiro amor. Aleluia. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E que o fogo do Espírito Santo e o amor a Ele não se apague, não se acabe jamais. É o que nós cremos, declaramos no nome de Jesus. Fique à vontade para permanecer, para ir, que o Espírito Santo continue falando ao seu coração.